Billahi tawfiq, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Não sei se estou errado, né? Sim, sim. Disse que Jesus Cristo, o seu idioma era aramaico. Sim, sim. Eles traduziram do hebraico para grego e ficou grego. Então a Bíblia, quando veio, esta Bíblia estava ainda neste idioma e ele estava a combater, ou foi depois da doença, isso aconteceu depois da doença? Bismillahirrahmanirrahim. Bom, a pergunta aqui é se a Septuaginta foi traduzida antes ou depois de Jesus ter aparecido ao mundo. Como eu disse, a Septuaginta foi traduzida no ano 250, de acordo com a história, no ano 250 antes de Cristo. O rei Eleazar mandou 6 judeus de cada tribo para o rei Ptolomeu que estava no Egito. 72 homens foram para lá, em 72 dias concluíram a tradução do grego para, isto é, do hebraico para o grego. E eu disse que era o Antigo Testamento, a língua falada por Musa, alayhi salatu wassalam. Portanto, Jesus falava, de acordo com a história, falava o aramaico. Quando ele chegou, não combateu, digamos, a Bíblia, mas sim veio transmitir a verdade. O Taurat verdadeiro e o Injil. Foi o que Jesus veio fazer. Agora, sim, uma das perguntas é essa, né? Se falava grego. Ele não falava grego. Só que Paulo de Tarso é quem falava grego. Atos 22, versículo... Atos 22... Atos dos Apóstolos 22, versículo 24 e 29. Yeah. Atos dos Apóstolos 24, versículo 22, versículo 24 e 29. Diz o quê? Diz assim. 22. Paulo e o comandante romano. Eles escutaram o que Paulo tinha a dizer até aquele ponto, mas depois começaram a gritar, dizendo: Desculpa, estou a gritar muito, né? Tirem esse tipo de homem da terra, pois ele não merece viver. 23. Enquanto gritavam, eles já tiravam suas capas e jogavam poeira para cima. 24. O comandante então ordenou que Paulo fosse levado para o quartel e que fosse interrogado para saber o motivo pelo qual a multidão gritava tanto contra ele. 25. Mas quando eles o amarraram para açoitá-lo, Paulo perguntou ao oficial que estava perto dele: vocês têm permissão para açoitar um cidadão romano sem este estar condenado? Quando o oficial ouviu isto, foi ao comandante e disse: veja bem o que o senhor vai fazer, pois este homem é um cidadão romano. O comandante então, aproximando-se de Paulo, perguntou: diga-me uma coisa, você é realmente cidadão romano? E Paulo respondeu: sim, sou. Romano, ele dominava mais a língua grega. Por isso que ele teve que usar, digamos, o seu Antigo Testamento. Eu disse que Paulo usou como guia a Septuaginta. Usou este livro porque era a língua que ele mais, digamos, dominava, né? Da Septuaginta. Agora, o Novo Testamento, o Evangelho, foi traduzido diretamente do grego também. Não foi em língua aramaica nem em língua hebraica. Portanto, resumindo, a resposta aqui é: o Antigo Testamento foi traduzido de hebraico para o grego, nesse caso, de língua falada por Moisés para uma língua estrangeira, enquanto que o Novo Testamento foi traduzido de grego para outras línguas, nesse caso uma língua que nem Moisés falou, nem Jesus falou, o Novo Testamento, mas disse que era o livro de Jesus. Faço perceber? Tá, jazakallah. Sim. Wa alaikum salam. Eu segui um bocadinho a história. Dizia que nos anos 100 e tal antes de Jesus iriam fazer a petrechada
Sim. Então foi aí que pediram a lei de Moisés, que estavam lá muitos escravos judeus de Alexandria, e recolheram os 12 tribos e fizeram isso. Então dizem que isso era o Antigo Testamento. Mas depois, 380 anos depois de Jesus, dizem que o padre Jerônimo pegou os escritos que ela apanhou lá no Capota, fez a nova Bíblia que chamou Vulgata, em latim. Então, qual é a diferença de Vulgata? Tinha lá o Antigo Testamento ou... Bismillah. A Vulgata é uma Bíblia que foi de facto traduzida por São Jerônimo, mas foi depois da Septuaginta. A Vulgata, isto é, São Jerônimo apenas traduziu também só o Antigo Testamento. Não mexeu muito o Novo Testamento. O Novo Testamento apenas revisou, mas o que ele traduziu de forma inteira é o antigo, ou de forma completa, de forma completa é o Antigo Testamento. Portanto, são duas fontes que as traduções do mundo conheceram: o latim e o grego. Jerônimo traduziu este, que está em latim. É uma Bíblia também que serviu aos católicos. Estas duas versões, estas duas traduções serviram à igreja, certo? Mas há uma